Olá, pessoal, tudo bom? Bom, estou usando aqui o Meet do Google para poder fazer essa gravação. Então, vocês me desculpem, tá, a qualidade, mas por enquanto eu não sei editar vídeos e vou usar isso para poder colocar os documentos no fundo, tá? Vou compartilhar a tela e aí, a partir do compartilhamento, eu vou explicar, então, a respeito das questões, tá? Vou começar com uma questão, que é a primeira questão de Enem que está com vocês no documento que eu passei. Se eu não tiver passado, me avisem que eu passo para vocês, tá? E aí eu vou explicar essa, e esse vídeo vai ser a respeito disso por enquanto, tá bom? Então, vamos compartilhar. Aqui. Perdão, deu errado aqui. Só um minutinho. Aí, pronto. Então, aqui eu tenho a questão do Enem, a primeira questão, de 2018, a respeito de corredores ecológicos. Vou ler a questão, vou ler as respostas, vou dizer qual é a resposta e explicar o motivo, tá bom? Opa, perdão, gente. A pessoa está com pouca prática no assunto, vamos lá. Corredores ecológicos visam mitigar quer dizer diminuir, os efeitos de fragmentação dos ecossistemas. Então, uma pausa rapidinha para explicar. Fragmentação dos ecossistemas está acontecendo por quê? Às vezes, você abre uma vegetação para fazer ou uma cidade, ou fazer uma construção de prédios, de estradas, que é o mais comum, e aí você tem uma vegetação de um lado, uma vegetação do outro, e no meio alguma coisa, alguma interferência humana, uma construção artificial. E aí acaba que, por causa dessa separação, os animais de cada um dos lados dessa construção humana, eles não vão se conectar, eles vão, ou se eles tentarem atravessar esse ambiente urbano, esse ambiente construído artificialmente, pode ter consequências, mais para frente vocês vão ver em foto que fica mais fácil. Então, corredores ecológicos visam mitigar os efeitos de fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento de cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como os estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, né, o habitat deles, né, onde que eles transitam, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Então, vamos ver aqui o que ele pergunta. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva. Então, biodiversidade seria o quê? Biodiversidade é quando você tem grande número de espécies diferentes e em quantidade suficiente para perpetuação, para não entrar em extinção. Você tem espécies de tudo quanto é tipo de pássaros, de serpentes, de micróbios, inclusive, plantas e outros seres vivos, e uma quantidade suficiente para que eles perpetuem por muito tempo. Não tipo um passarinho de cada um, realmente são populações, são grupos de seres grandes para poder continuar suas famílias por muito longo tempo. Então, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva. Por quê? Letra A, propicia o fluxo gênico. Letra B, intensifica o manejo de espécies. Letra C, amplia o processo de ocupação humana. Letra D, aumenta o número de indivíduos nas populações. Ou letra E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. A resposta certa é letra A, propicia o fluxo gênico. Então, eu vou mostrar aqui a foto para vocês entenderem. Aqui está um corredor ecológico, eu achei super interessante, porque aqui você tem uma estrada e vegetação de um lado, vegetação do outro, e essa ponte para poder ter passagem de animais de um lado para o outro. Todos os tipos de animais que vocês possam imaginar. Animais rastejantes, animais com formigas, e isso ajuda com que o que tem aqui desse lado
né, de vegetação aqui possa também ser levada para o outro lado, como, por exemplo, também pode ter abelhas que vão vir aqui pegar pólen dessas flores, levar para o outro lado, e isso vai aumentar a variedade genética. Com maior variedade genética, mais possibilidade de essas espécies não entrarem em extinção, porque você pode levar uma característica, uma característica de resistência dessas plantas de cá para o lado de lá e vice-versa. Aí, às vezes, nesse lado esquerdo aqui, direito, aliás, desculpa, não começou a entrar em extinção o ipê amarelo, mas aí veio um passarinho com a semente no bico, né, do ipê amarelo, voou para o lado de cá para poder encontrar outros alimentos e deixou cair a sementinha. Então, há essa dispersão também de sementes. Então, resumindo, quando você tem essa passagem aqui de seres vivos, sem que eles sejam atropelados, porque pode acontecer atropelamento aqui, se eles tentarem atravessar a estrada, sem que eles sejam atropelados de forma mais tranquila, um pouquinho, você vai ter, então, esse encontro de espécies, de seres da mesma espécie, de espalhar espécies diferentes para cada lado. Você vai ter, então, a dispersão de sementes, tanto de um lado quanto do outro. Também tem outra coisa, às vezes, a construção humana separa famílias. Por exemplo, vamos supor que do lado de cá tinha uma quantidade de coelhinhos e do outro lado outra quantidade. Porém, aqui do lado esquerdo ficaram coelhinhos brancos, do lado direito coelhinhos marrons. Então, a tendência é que os coelhinhos marrons eles entram em extinção do lado esquerdo e os brancos entrem em extinção do lado direito. Se você tiver esse fluxo, você vai ter sempre quantidade de coelhos marrons e brancos de ambos os lados. Eu não sei se essa palavra ambos os lados existe, mas tudo bem. Aqui está mostrando um outro corredor ecológico, só que dessa vez no meio de uma plantação. Também interferência humana, também tirou grande quantidade de biodiversidade, plantou só uma espécie de cada lado, e toda aquela vegetação variada, com árvores, com arbustos, com rastejantes, com tudo quanto é tamanho de plantas, com tudo quanto é tipo de insetos, né, porque borboletas não são agradáveis para as plantações, isso aqui ajuda demais, porque você vai ter, então, uma região para poder ter o esconderijo das borboletinhas, para ter o esconderijo dos insetos, e eles vão preferir essa região aqui, de mata mais fechada, do que essa de mata aberta. Ajuda tanto a diminuir a quantidade de pragas, assim também como continuar conservando a biodiversidade, porque a tendência é acabar com todos os insetos nessas duas regiões, por causa de pesticidas, inseticidas, né, e outras intervenções. Então, mantém a biodiversidade e também ajuda a diminuir o uso de agrotóxicos. Bom, deixa eu ver aqui. Então, essa é a primeira questão, fazendo só um teste para ver como é que vai ficar o vídeo, e aí também aceito críticas, aceito sugestões para melhorar os meus vídeos, tá? Se vocês acharem que é interessante, vou continuar fazendo. De todo jeito eu vou fazer, quem gostar, continua assistindo, quem não gostar, é só não assistir, tá bom? Obrigada, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.